Boa noite, estreando um novo horário. Gente, eu vou falar, como eu já anunciei aí, sobre um livro de... Deixa eu mostrar o livro. A Arte de Viver, de Epiteto, certo? Talvez está espelhado, mas tudo bem. Eu vou fazer uma sequência de lives a respeito deste livro. Se alguém for chegando aí, por favor, já me avise se está ok. Eu vou colocar aqui o título da live, que eu não consegui colocar. Vou colocar aqui no comentário. Opa, alguém já chegou? Olá, querida. Está me ouvindo bem? Está tudo certo? Deixa eu ver aqui. Distinguir. Vou botar o título da live. Distinguir. Estou escrevendo aqui, distinguir o que se pode controlar do que não pode. O que pode controlar do que não pode. O que pode controlar, distinguir o que pode controlar do que não pode. Do que não pode. Não pode. Distinguir o que pode controlar do que não pode. É isso aqui. Eu vou fixar comentário. Fixar comentário. Beleza. Já está tudo ok. Boa noite, tudo ok? Agradeço. Muito bem, querida. Olha só. Eu vou começar a fazer uma série de lives neste horário de 18h30. Eu vou fazer terças e quintas. São os dias que são melhores para mim fazer esse horário. Então eu resolvi fazer a respeito deste livro que eu já mostrei, vou mostrar novamente, que é de Epiteto, A Arte de Viver. É um manual clássico da virtude, da felicidade e da eficácia. Muito importante. Então é um livro que me agradou bastante, que tem conselhos rápidos, diretos e que pode trazer realmente benefício a quem se interessar. Opa, muito bem. Oi, Melina. Seja muito bem-vinda. Então é o seguinte, nas publicações que fiz, eu coloquei a oração da serenidade, que é uma oração que para mim traz uma memória, porque meu pai repetia essa oração para a gente quando a gente era criança. Mas tinha um contraste. Ele ficava sempre muito nervoso. Então ele tinha muita dificuldade de se controlar. E ele pedia para a gente repetir a oração da serenidade, para a gente manter a calma, para a gente poder distinguir o que a gente pode controlar daquilo que a gente não pode controlar. Então, já começo com memórias afetivas. É importante isso, é importante. Dá uma moldura aí de cenário. Então, olha só. Essa oração da serenidade traz um contexto que é mais ou menos o que Epiteto falou, só trazido em forma de oração. Olá, Mateus, seja muito bem-vindo. Que tem a questão de dois focos. Já começa a oração da serenidade. Aceitar as coisas que eu posso mudar, e ter coragem para agir sobre aquelas que eu posso modificar. Então, aceitar aquilo que eu não posso modificar, não sei se eu falei trocado de novo, vou falar de novo. Serenidade para aceitar aquilo que eu não posso modificar e coragem para agir naquelas coisas que eu posso modificar.
certo? Então, há uma distinção aqui. E ele, na própria oração, fala, e pede também, além de serenidade para uma coisa, de aceitar o que não pode ser modificado, coragem para agir naquilo que pode ser modificado, pede também sabedoria de distinguir uma da outra. E é exatamente essa sabedoria que Epiteto, esse estoico romano, que foi escravo na juventude, né, e que ele conheceu essa situação de viver de escravidão, na escravidão. É uma espécie de servidão, né? Ele era servo, é chamado escravo, mas ele era servo de uma personalidade lá em Roma, certo? Que era ligado até ao imperador Nero. Então, não era aqueles escravos como a gente tem a imagem do escravo. Oi, Cleise, fique à vontade, meu amigo. Aquele escravo que a gente tem a imagem aqui no Brasil, né? Nas Américas, de trabalhar na cana-de-açúcar. Boa noite, Cleise, fique à vontade. Inclusive, eu já digo para vocês podem ficar à vontade para comentar, fazer pergunta, que quero interagir com vocês. Viu? Então, olha só. Essa questão da sabedoria da oração é justamente o que Epiteto traz. Porque a história de vida de Epiteto, como foi um estoico, ou seja, alguém que buscava o autodomínio, né, para agir de uma forma virtuosa e nobre, ele teve que usar isso de uma forma muito cedo, porque ele foi servo romano, de uma personalidade lá de Roma. E ele viveu assim durante boa parte da vida dele. Então ele teve que se aceitar aquela situação dele de vida. Então ele teve que viver de uma forma, e também era destacada a sabedoria dele. O próprio senhor dele lá, que era o senhor que era o dono dele, que era o amo, sei lá, como é que falava na época de Roma, ele já tinha notado aquela sabedoria, uma inteligência, né, a perspicácia das coisas mais sutis que ele demonstrava, o Epiteto. Então ele estimulou, de certa forma, o servo a desenvolver aquilo. Então não era um senhor, né, chama. Veio agora a palavra. Não era um senhor ruim, né, era um senhor que tinha boa intenção. E tinha intenção que o próprio Epiteto melhorasse, ascendesse. Entende? Então, Epiteto, ele tentou buscar, colocar, e que ele nunca escreveu, isso é uma curiosidade também, as coisas dele. Eu acredito, não sei se ele sabia escrever ou não, mas ele nunca escreveu. Um dos alunos dele é que escreveu em grego os discursos, ele fazia discursos, né? Palestras, era o palestrante da época. E depois que ele chegou a ser senhor de si. Então era palestrante e falava de pequenas sabedorias para alguém, para poder viver. Ele se associou a alguns estoicos, né? O estoicismo começou em Atenas, na Grécia, pelo que eu saiba, mas eu não estou interesse da aula, não. Então ele foi lá e tentou buscar exatamente o que podia trazer a liberdade, que era uma coisa que tocava profundamente nele, porque ele era um homem que tinha pouca liberdade no início da vida. Oi, Taná. Fique à vontade, pode ficar aí e comentar se quiser. Então, olha só. Ele tinha a vontade de descobrir o que era a liberdade, entende? E que ele acabou associando com felicidade. Então, para ele descobriu que ele mesmo como servo
como escravo, naquela época em Roma, que ele poderia ter uma tranquilidade, ele poderia desenvolver coisas mesmo naquela situação. Então ele começou a pensar, será que em qualquer situação, fica à vontade, Frani Cabral. Então tá, olha, fica à vontade, pode querer comentar, pode comentar. Então ele queria saber exatamente como alguém consegue manter aquele estado de bem-estar, mansidão, tranquilidade, serenidade, como está na oração da serenidade, mesmo estando numa situação que ele não pode mudar, como foi o caso dele. Ele era um servo romano. Então ele tinha que conseguir e ele conseguiu. Ele conseguiu, talvez porque o amo dele fosse generoso, bondoso, né, de certa forma. E ele conseguiu aceitar e ele conseguiu desenvolver isso, né? E isso foi algo que deu o que pensar nele. Então ele começou a desenvolver discursos, palestras de sabedoria, a partir do estudo do estoicismo, que ele associou depois e começou a se tornar um sábio estoico. Então ele trouxe esse livro, vou mostrar para algumas pessoas que não viram, que chegaram depois. Foi reunido aqui alguns discursos, tá, nesse livro, A Arte de Viver, que é um livro que pode ser encontrado em sebo, encontrei, né? E tem pequenos ensinamentos, né? Tópicos de ensinamento que traz uma noção de como encontrar um bem-estar pessoal em tranquilidade e em apaziguamento interior, mansidão, serenidade, e como encontrar a liberdade do ser, a felicidade também do ser, certo? E aí ele descobriu, poxa, a felicidade, o bem-estar e o estado de liberdade é interior, certo? Tudo isso é interior, porque se você ficar dependendo do exterior para ter uma situação de mansidão, apaziguamento, serenidade, felicidade e liberdade, a gente vai ficar sempre sem não conseguir chegar a esse objetivo. E ele tinha conseguido chegar, em parte, nesse objetivo, mesmo sendo um escravo romano. E aí ele traz alguns aspectos importantes que eu vou destacar agora, né? Vou trazer a sabedoria de Epiteto. Fiz algumas anotações para me lembrar. Então, ele quis encontrar a razão da felicidade e da sensação de liberdade que ele mesmo sentia. Ele experienciou por ele mesmo. E ele encontrou o estoicismo e ele começou a pesquisar o estoicismo e descobriu que coisas que ele fazia de uma forma instintiva ou natural dele eram coisas que eram ensinadas. E ele começou a discorrer sobre isso. Então, o tempo é o seguinte. Deixa eu ver aqui, falar em tempo, eu pensei no tempo. Olha só, ele fala que para encontrar isso, tem que se distinguir. O princípio disso, você tem que distinguir e aprender que existe um princípio nisso. Que há coisas, se a gente tem que distinguir uma coisa da outra, o que se pode controlar daquilo que não se pode controlar, é óbvio, fica claro que há coisas que se pode controlar e há coisas que não se pode controlar. Então temos que partir deste princípio. E esse princípio é muito claro em algumas questões, para demonstrar esse aspecto da interioridade e da exterioridade, que faz esse contraponto dos dois, né? Então aqui, eu até fiz uma outra anotação que era o seguinte, da própria oração da serenidade,
que na oração da serenidade traz esse aspecto da mansidão interior e da coragem para agir, né? Para modificar, para agir aquilo que eu posso mudar. Entende? Então tem um estado de serenidade que é interior e o estado de coragem que é ação exterior. Você fica corajoso para agir sobre situações que você está desconfortável. Porque todos nós temos inseguranças, desconfortos, medos. Isso é natural na gente, até protetivo, certo? Então, essa questão de ter uma coragem para agir é exterior. Agora, a sabedoria que é pedida na oração é de distinguir uma da outra. E aí o Epiteto vem e ele discorre um pouco sobre algumas questões. Questões bem claras, né? Fica parecendo clara, a princípio não é. Mas quando discorre e a gente medita sobre essas situações, na vida da gente e observando a vida alheia dos outros e tal, e as circunstâncias de vida, que olha só, circunstâncias de vida há inúmeras. Cada um nasce em uma circunstância de vida específica. Laura, deixa eu olhar para a câmera, eu não esqueço. Alguém tem que... Essa questão das situações específicas, eu não vou conseguir depois. Lá. Quiser comentar, fica à vontade, viu? Olha só, as situações de vida que nós temos, né, que são estabelecidas ao nascimento da gente, elas já estão dadas. Né? São situações de vida, se eu nasci num século tal, num outro século, se eu não sei o quê, se eu nasci pobre, se eu nasci rico, se eu nasci doente, se eu nasci cheio de saúde, essas coisas são coisas que a gente não tem como agir. Apenas você nasceu ali, não importa se aquilo surgiu com a ação sua, foi um resgate do passado, se é uma coisa que você tem que aprender com aquilo de pronto, de primeira vida. Não, isso aí já entra em outras questões que eu não vou adentrar, porque realmente é indiferente para o que Epiteto traz. Então a pessoa, quando está nessa situação de vida, ela tem que perceber que o ponto crucial, ela está nesta situação de vida. E tudo está ali estabelecido. Então ela tem que saber o que ela pode fazer. Então se ela ficar se amargurando, remoendo o passado, se ela ficar questionando por que ela chegou naquele ponto, tentando encontrar culpados daquela situação dela, né? Jogando a culpa no outro, jogando a culpa em si mesmo, nada disso vai resolver. Nada disso resolve. O que vai resolver apenas a vida dele é ele olhar para aquilo com a máxima de tranquilidade que ele possa ter, né? E agir sobre aquela situação, tentando tirar os melhores proveitos daquela situação, certo? Daquela situação de vida. O que ele pode fazer para agir sobre aquilo? Aí entra essa outra questão. Tem coisas que ele não pode mudar. São coisas que já estão dadas no nascimento dele, estabelecidas, e durante ocorrências nas situações de vida que vai vir futuramente, certo? Então, nessa questão, nessas ocorrências que ele vai passar esporadicamente, no nascedouro ou depois, né, vai ser algo que ele vai ter que ter tranquilidade se ele não tiver conseguido manter com tranquilidade inicial... Olá, Isabel. Fica à vontade, querida. Boa noite. Então, se você não consegue manter uma tranquilidade, que se ausente daquele ambiente que está intranquilo, certo? Para que possa raciocinar melhor, para encontrar a serenidade, para ele depois achar a coragem de agir.
Porque de pronto, a pessoa não vai achar coragem para agir. Ele vai achar uma impulsividade para a ação. E essa impulsividade pode levar a sentimentos, com certeza sentimentos de mal-estar, de desconforto pessoal, de angústia, de ansiedade, coisas assim, né? E aflição, pode trazer aflição, coisas que você não pode controlar. Então você vai agir de forma impulsiva, pode agravar aquela situação. Então você tem que se afastar, silenciar no máximo que você puder. Você tem que se afastar, se organizar da melhor forma possível e agir com coragem. E essa ação direcionada para a coragem tem que ser de uma forma muito pensada. Aí é que Epiteto traz essa questão aqui, quando ele traz o resuminho. Ele traz que a pessoa, quando ele consegue distinguir isso, ele consegue adquirir uma capacidade, duas capacidades. Né? Primeiro vem a tranquilidade interior, uma mansidão, uma serenidade, certo? Para ele poder organizar o que tem dentro dele. E quando ele organiza o que tem dentro dele, as coisas vão clarear. Isso leva tempo às vezes. Isso não se aprende contando até 10, não. Para acalmar, você vai contar até 10 e depois volta. Não. Você pode contar até 10 de uma forma bem ansiosa e não vai acalmar nada. Talvez pode evitar que você dê um tapa na pessoa, mas isso daí não vai achar a sua tranquilidade. A tranquilidade às vezes leva mais tempo ou menos tempo. Isso é um exercício. O exercício, para que se envolva uma musculatura, leva tempo. Demanda esforço. Certo? Esforço contínuo. Demanda tempo e esforço contínuo. Repetição, hábito arraigado ali, com esforço que você vai adquirir aquele hábito como uma virtude. Então isso é importante. É importante para se ter esta habilidade de conseguir ter essa ação de uma sabedoria, certo? Para adquirir os dois objetivos, um estado de felicidade, certo? Um estado de felicidade, quando você consegue dominar um pouquinho que seja a você mesmo, assim, você pode agir, vou resumir em algumas palavras, para ficar mais claro, o que você pode agir é sobre você mesmo, certo? Sobre o resto, há muita dificuldade. Você agir para ter um resultado que tenha uma expectativa sua e que corresponda de igual àquela sua expectativa. Você pode sim agir sobre as situações do mundo e tal, você não vai ficar só agindo em si. Você deve agir sobre o mundo, sobre os outros, sobre tudo, mas tendo aquela perspicácia, aquela sabedoria que agir sobre você há um controle. Em grande parte, a maior parte do controle, do resultado, é agir sobre si próprio. E mesmo assim é difícil, certo? Porque agindo sobre você mesmo, você consegue manter um ritmo, uma ação. E esse ritmo e essa ação são importantes de serem mantidas. Essa continuidade de ritmo de ação. Então, se você conseguir manter isso, esse ritmo e ação sobre você, você vai conseguir ter bons resultados e atingir sua expectativa. Só vai depender de você, unicamente. Está sob o seu controle, seu poder de ação. Às vezes não está sob o seu controle porque você perdeu o controle de si mesmo. Mas o exercício do estoicismo e de Epiteto aqui é de adquirir, readquirir, retomar esse controle de si.
para que você volte a ser senhor de si, dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções, que é diferente de sentimento, que é algo que vai para fora, e você não pode perder o controle na emoção, você vai ser impulsivo e você vai ficar descontrolado exteriormente. Você vai demonstrar isso. Então você tem que adquirir essa tranquilidade. Isso demanda esforço, não é fácil. Mas a única coisa que você pode controlar realmente é você mesmo. Isso demanda esforço. O outro, você pode agir sobre o outro, agir sobre as circunstâncias, mas você não pode se revoltar contra o outro, nem se revoltar contra as circunstâncias, a não ser que você queira se desequilibrar emocionalmente, a não ser que você permita isso e busque isso por escolhas. Mas olha, você agir sobre o mundo, agir sobre o outro, é muito difícil de você ter o resultado esperado. Você tem que ter essa tranquilidade de saber que a sua ação é que você tem poder de trazer a melhor ação possível, de forma mais beneficiadora possível sobre o outro. Se você conseguir chegar perto do outro e ter essa possibilidade de agir, senão você tem que se organizar para adquirir a tranquilidade interior, para adquirir essa serenidade, esse domínio de si, para depois vir a agir sobre o outro. E nesse período, você tem que organizar-se e pensar na melhor ação possível, pensando simplesmente e unicamente no outro, sem nenhuma expectativa com relação a você. Para que seja algo totalmente desinteressado, certo? Para ser algo totalmente desinteressado, você tem que planejar bem e vasculhar muito bem as suas intenções. Por quê? Porque na hora que você agir, a chance das suas expectativas não serem atingidas são enormes com relação ao outro. Com relação à ação sobre você mesmo, já tem dificuldade, demanda esforço e às vezes você não consegue, você desiste no meio do caminho. Com relação à ação do outro, sobre o outro, você não pode controlar qual vai ser a resposta do outro. Se o outro vai compreender a sua ação, se vai entender o que você estava pretendendo. Mesmo que você explique, o outro às vezes não vai entender, não vai alcançar aquilo, certo? Então você tem que ter tranquilidade, você tem que agir de forma tranquila, sabendo que o outro pode não entender nada, pode recusar totalmente aquilo, que o mundo possa taxar você de uma coisa, de outra, falar mal de você. Isso acontece. As pessoas não têm paciência com relação ao outro. Ninguém praticamente tem. Ninguém tem paciência porque ninguém adquiriu essa ação de um autodomínio. E esse autodomínio é importante para que você consiga controlar as suas ações e você ser uma pessoa dedicada a algo efetivo para você agir e agir sobre o mundo de uma forma pensada, racional, tendo controle, certo? Alguns comentários aqui. Mateus diz, exatamente isso, experiência própria. Exatamente, querido. Melina, cultivar a vida interior para agir melhor exteriormente. É exatamente. Melina pegou o ponto nevrálgico aqui. Você tem que trabalhar, cultivar, é mesmo um cultivo, é como se fosse podemos fazer essa analogia do cultivar, porque o cultivar é exatamente isso, tem que voltar. Pausou aqui um pouquinho. Então tá, olha, Melina pegou o ponto nevrálgico aqui. A gente tem que cultivar uma ação sobre nós. E essa ação é como se a gente estivesse cuidando de um jardim.
Um jardim que a gente vai cuidar para dar as melhores flores, para dar as melhores frutas. Certo? Então você tem que cuidar com todo o carinho. E vai demandar esforço. Cuidar de jardim, quem já teve essa experiência, não é fácil. Cuidar da terra não é fácil. Você tem que ter um trabalho, tem que limpar o terreno, tem que tirar todas as sujeiras, tem que retirar o que você não quer daquilo, tem que acrescentar o que você precisa, tem que trabalhar, deixar a terra com a estrutura boa, tem não sei o quê, tem que colocar nutrientes, tem que colocar a semente ali, ou até às vezes uma plântulazinha que eu deixo na sementeira, depois transplanta, coloca, você tem que molhar na época certa, às vezes tem que ter mais sol, menos sol, tem que escolher o local. É difícil, é complicado e tem que ter paciência. Então a gente tem que trabalhar com paciência. E essa paciência é cultivar a vida interior, certo? E te diz algo, eu assisti um programa na minha juventude que dizia que quem cultiva a vida interior, quem tem vida interior em abundância, em riqueza, jamais padecerá de solidão, certo? Isso tem uma sabedoria profunda nisso, certo? Por quê? Se a gente conseguir cultivar uma vida interior, a gente vai ter felicidade, porque a gente não vai depender do exterior para ter felicidade. Inteligência emocional, sim, mas é algo, acho que é mais profundo até do que a inteligência emocional. Entende? É uma coisa que vai na origem da condição humana, desse autodominar-se que leva esforço, certo? O importante é ter uma continuidade. A inteligência emocional é um caminho, sim, que leva a isso, mas você tem que ter regularidade, continuidade e tem que saber que você não tem nenhum tipo de uma expectativa de sucesso. Olá, Gabriel, fica à vontade. Não vai ter nenhum tipo de sucesso, né, de resposta com relação ao que vem do mundo. Então você vai agir, você vai ter inteligência emocional para agir, mas é difícil ter uma inteligência emocional para você conseguir aceitar o que o mundo te traz de resposta, certo? Então, às vezes, para você saber exatamente como você tem que agir, para você ser um lutador invencível, você tem que escolher exatamente os seus campos de batalha. Você tem que entrar na batalha sabendo que você está preparado para ela, que você tem os armamentos, que você pode agir naquele campo de batalha e que a sua chance de ser vitorioso é boa. E mesmo assim você acaba não conseguindo. Oi, Aninha, fica à vontade. Você mesmo assim você não acaba conseguindo. Tá? Então você não tem esse controle. Você tem o controle de se preparar. O controle está no preparar-se. Preparar-se interiormente. De adquirir essa serenidade para você não se deixar afetar pela sua situação de nascedouro, que já está estabelecida, da situação de ocorrências, que sempre vão vir, que aquilo não vai te afetar a ponto de te abater, você vai sentir, mas você vai ter que absorver o golpe, certo? Absorve o golpe, tudo bem, apanhei, vou em frente, certo? Vou seguir. Não vou ficar chorando porque eu apanhei, vou ficar remoendo porque eu apanhei, certo? Eu vou ter que levantar, sacudir a poeira, sair, levantar, tal, tudo bem. E seguir em frente e planejar como eu vou agir. Você não vai planejar a vingança. Isso aí já vai te trazer um desequilíbrio. Você tem que pensar como você vai agir para beneficiar as coisas. Certo? Isso vai te trazer tranquilidade também. Você vai fazer isso como um exercício de tranquilidade. E você tem que exercitar-se para ficar muito bom nisso. Aí depois você vai conseguir ter condição de planejar ações
certo? De forma pensada, tranquilamente pensada, para ser efetivo sem ter garantia de sucesso. A tranquilidade também tem que ser para isso, para agir sem ter garantia de sucesso. Tá certo? Isso é algo muito importante. Certo? Isso é sabedoria. E a liberdade, onde está nisso tudo? Se você não depende da situação externa, das coisas, de uma situação que já está estabelecida, de uma situação causada por um tipo de acidente, né? A pessoa tem um acidente e fica com deficiência, fica com limitações, certo? Aquilo ali você tem que absorver, é um golpe, é uma ocorrência, mas você vai poder agir ainda, certo? Há poucas coisas que vão tirar totalmente o seu poder de ação, né? Mas aí, paciência, certo? Tirou o poder de ação. Você vai poder, pronto, você está numa situação de tetraplegia, né? Você está ali totalmente paralisado, né? Tem um filme, né, Garota de Ouro, né, que eu assisti há pouco tempo. É um filme interessante, né? Porque ela não conseguia, ela conseguiu ter uma tranquilidade, absorver uma condição dura de vida, conseguiu se reconstruir e ela conseguiu ver que ela conseguia ter força para agir. Mas ela não conseguiu adquirir a tranquilidade para absorver um golpe do destino que a destruiu, certo? Então ela não conseguiu chegar no ponto da felicidade e da liberdade. Tem aqui mais um comentário de Aninha, não, de Laurinha aqui. Existe algo determinado dentro de nós que não podemos controlar, tirando questões físicas? Olha, dentro de nós há muitas coisas. Tudo que está relacionado a nós, a gente pode controlar, certo? Tudo que está relacionado a nós, a gente pode controlar. A não ser que seja algo orgânico, que fugiu do controle da decisão. Ou seja, você nasceu com uma doença, né? Você não teve nenhuma participação. Mas você adquiriu uma doença no decorrer da vida, né? Então você pode absorver, mas aí foge um pouco da pergunta de Laurinha. Essa questão, tudo que a gente emite para fora, a gente pode controlar. As nossas ações que envolvem pensamentos, palavras e atos. Isso a gente pode controlar. Isso está na possibilidade da nossa ação de controle. E esse foco, o nosso foco de ação está aí. Mas isso não é fácil. Não vou agir mais até eu adquirir isso? Vai, porque o mundo tem urgência, exige a nossa presença e a gente tem que estar presente. A gente não vai se isolar, entende? Para adquirir isto, como os monges fazem, não nenhuma crítica aos monges, mas a situação de vida de cada um é diferente, né? Vamos ver aqui a Melina. Melhor ser paciente do que guerreiro. Mais vale dominar seu espírito do que conquistar. O vídeo. Pausou novamente o vídeo. Eu fui lendo aqui, eu acho que ele procurou a frase no Google, né, que é de Provérbios. Então, olha só. Realmente é isso. O meu pai, quando ele serviu a base aérea, ele dizia que lá em cima é muito mais fácil obedecer do que comandar, certo? Era a frase que tinha lá. E é mesmo. E é mesmo. Isso com relação à exterioridade. Mas com relação ao interior, a gente tem que comandar, certo? É mais difícil comandar para a gente, mesmo, nós mesmos, mas é precioso isso, é preciso. Então a gente tem que comandar a nós mesmos, a nossa interioridade, e tem que agir de uma forma
mas não é controlado de uma forma apaziguada, mansa, né? Pensada, raciocinada, melhor do que pensada, raciocinada nos aspectos externos. Por exemplo, vai ter o teu trabalho. Então, o teu trabalho lá vai aparecer muitas coisas que você não vai ter controle. Né? Às vezes você está no trabalho que você conseguiu, que não é aquilo que você queria, mas você tem que se dedicar o melhor possível ali, certo? Porque isso está no seu controle. Você agir de forma beneficiadora para ser o melhor empregado possível, independente da situação. Então, você agir ali, fazendo um esforço para ser bom ali, no pensamento, na sua atuação, nas suas palavras, é importantíssimo. Isso vai te dar musculatura interior para você adquirir essa tranquilidade necessária, essa mansidão para pensar ações motivadas por um interesse benéfico, uma ação de boa vontade. Ana falou aqui também, atualmente me faltam forças para controlar. É isso mesmo. Em algumas situações, a gente sente faltar as forças. Por isso que a gente, em situações de sentir faltar as forças, a gente tem que se apegar àquilo que é permanente, que é imperecível, que não é transitório na nossa vida. Porque se a gente se apegar a algo que é transitório, por exemplo, se a gente apegar às coisas externas, elas mudam o tempo inteiro. As pessoas mudam o tempo inteiro. Você muda o tempo inteiro. Por isso que os estoicos, eles se apegavam a uma ordem divina, certo? Uma inteligência e uma sabedoria divina que se demonstra em tudo que há nas nossas vidas. O que há de desmantelo, vou dizer assim, o que há de uma coisa meio fora do lugar e tal, desorganizada, é o mundo humano, que é desorganizado. A natureza, ela é organizada, ela pode assustar, porque ela não é calminha. Há uma luta dentro da natureza, mas há um equilíbrio perfeito. Não há luta para destruir a natureza. A natureza não se autodestrói. A natureza se auto-reconstrói, muitas vezes. Ela passa por momentos de parecer que não vai sair mais nada dali e ela ressurge. A natureza dá o exemplo, o modelo para nós. Então a gente tem que se apegar nisso, nessa ordem, nessa inteligência divina que mantém uma regularidade, que deixa tudo no lugar que tem que estar. Por isso que se todos pensarem calmamente, vão ver que há possibilidade de tirar sabedoria, valor, em qualquer lugar, em situação que esteja. Basta ter uma boa vontade, pelo menos para isso, um esforço para se dedicar a isso, certo? É importante dedicar-se e esforçar-se. Voltando para as questões que Laura trouxe, que é a questão de o que tem que a gente pode controlar, que é nosso e tal. Basicamente isso. Pensamentos, palavras e atos. Né? E com isso a gente está construindo imagens, que eu falo de imaginação, é um assunto que eu gosto. Tanto com um, quanto com outro, a gente está produzindo imagens. Quando a gente fala, a gente produz uma imagem. Quando a gente age, a gente produz uma imagem. Quando a gente pensa, a gente produz uma imagem. Talvez a gente não consiga distinguir. São sutis, mas está sendo produzido imagens. Estão sendo produzidas imagens. E aquilo ali é o que você tem controle, possibilidade de controle. Não tem. Há possibilidade para controlar. E é nisso que você tem que agir. E para agir sobre o corpo é importante, porque você tem que ter um corpo sã e uma mente sã. Você tem que ter
hábitos que vão te levar a ter uma saúde física e uma saúde psíquica, emocional, certo? Então, você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que ter uma ação, você tem que ter uma atividade física, você tem que beber água, tem que escolher bem os alimentos, se alimentar bem. Não precisa ficar em privações, você tem que ter um equilíbrio. Esvaziar os pensamentos, Ana traz. Esvaziar os pensamentos não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. É bem difícil, porque os pensamentos vêm sem a gente querer, né? Eles nos invadem, eles nos tomam. Então, é melhor, acho que, deixar a mente ativa em boas imagens, em bons pensamentos, porque se você deixar um espaço de lacuna sem agir, um vazio no pensamento, pode ser que um pensamento desavisado adentre você, né? E essas coisas você tem que ter muito controle, e você não controla do que vem de fora, né? A ação de fora, todo mundo está pensando, e aquelas imagens dos pensamentos dos outros podem atingir o seu pensamento. Pode sim. Quando a gente pensa que o pensamento é só seu, não é só seu. Muitas vezes a gente sente inspirações, e aquelas inspirações podem vir de uma ordem divina, certo? Mas podem ser que não, pode vir dos seus amigos, dos seus parentes, pessoas até nem que você conheça. Pessoa que pensou uma coisa, planejou e tal, e não executou, e você, no momento de descuido, aquele pensamento toca você, quando está com a mente vazia, e você acolhe aquilo e você está no impulso você faz, né? Então, você tem que ter muito cuidado com a mente vazia, é uma coisa que você tem que ter controle. Então, você tem que ter controle de ter um imaginário preenchido, muito bem preenchido, de boas imagens, certo? De boas imagens de pensamento, de boas imagens de planejamento, boas imagens de palavras. Você tem que ter boas imagens de palavra para você emitir boas palavras. Você tem que ter boas imagens de ações para você produzir belas ações, certo? E boas ações. Então, isso que diz, a boca fala do que o coração está cheio, é mais ou menos isso. A boca fala, certo? A boca fala. Mas tem que ter algo aí, né? Às vezes não está cheio, às vezes só tem uma coisa e você está no impulso e fala, né? Às vezes até vai de contraponto a isso, faz uma incongruência nesse ponto. Porque olha só, às vezes você quer esvaziar e tal, e está num momento de descuido, no vazio, e aí vem algo que você é pego de surpresa, algo age ali sobre você e você no descuido faz algo que não quer, né? Aquele sem querer, querendo do Chaves, certo? Tem que ter esse cuidado, tá bom? Tem que ter esse cuidado. Então eu já fiquei bastante tempo aqui, a minha intenção era fazer uma live curta, não pude, mas eu agradeço muito. Quem quiser falar mais sobre esse tema, estou disponível, tá certo? Quinta-feira já vou vir com a próxima, vou falar, é um tema parecido, né? Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Tema casado, certo? Então, pode deixar para a próxima live. Obrigado pelos coraçõezinhos, pelos 100, obrigado. Agradeço muito vocês, estou aqui disponível, certo? Para ajudar, tá bom? Estou disponível, quem quiser mandar uma mensagem no direct, certo? Eu sou psicoterapeuta, psicólogo clínico, tenho uma agenda aberta, até lá na minha bio, tem a Doutoralia, que a minha agenda está toda no Doutoralia hoje, tá certo? Abraços para vocês, meus amigos, agradeço a presença e até quinta-feira, às 18h30. Abraço, muito bom!